Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez para falar de Dead's Place, quadrinho brasileiro de alta fantasia, por Rick Trolla. Vou contar como foi que eu consegui esse quadrinho. Foi do Imagine Land de 2023, o primeiro que teve, que é um evento de convenção de quadrinhos que tem aqui em João Pessoa, na Paraíba. E aí esse primeiro foi muito legal, teve Maurício de Souza, teve Frank Miller aqui, eu peguei autógrafo com o Chico também. E aí eu fui no stand do Artists Ela e fui no stand do Rick Troll. Inicialmente eu pensei que ele fosse um artista estrangeiro, eu até perguntei isso a ele, pelo nome, a fisionomia dele também, mas não, ele é de São Paulo. E aí ele publicou esse quadrinho aqui, tá? Eu me interessei pela arte e comprei. Agora eu li, tô trazendo a review para vocês. Antes você vai deixar seu gostei, inscrever-se no canal, compartilhar o vídeo com todos os seus amigos, né? E vamos para lá, tá? Primeira coisa que eu tenho que falar é que tudo em inglês, o título em inglês aqui, o nome dos capítulos, deixa eu achar, são todos em inglês. Inicialmente eu pensei que foi uma tentativa, ou melhor, uma intenção de internacionalizar essa marca da Displaced, né? Fica mais fácil em inglês. Mas não, na verdade, isso daqui é porque ele se inspirou em algumas músicas de rock, como Black Sabbath, Led Zeppelin, para fazer o nome dos capítulos. E aí as músicas e os nomes, eles têm até algo a ver com a própria história, tá? Como é que a história começa, né? Antes de falar da história, vou mostrar aqui o autógrafo do Rick, sketchzinho do Amorphis, tá? A história, ela acompanha, ou melhor, ela primeiro começa com a história de um amuleto, que é esse amuleto selvagem, que é um artefato místico que carrega uma magia muito poderosa. Um artefato que remonta aos inícios, aos primórdios da humanidade, desse mundo místico que ele cria. E para falar sobre o mundo, é um mundo com um background bem interessante, tá? Pelo menos a mim me parece bem original, porque ele não me lembra nenhum outro mundo, tipo Narnia, Senhor dos Anéis. Ele é bem característico, bem próprio, por mais que tenha alguns arquétipos e que eles já sejam conhecidos, tipo o mago, o monstro, o necromante, enfim, essas raças e classes daí do RPG. Inclusive, eu vi uma entrevista do Rick no canal Milhas e Milhas, que é um bom canal de quadrinhos, que ele fala que se inspirou muito nessa história em campanhas de RPG que ele teve com os amigos dele. Então, os próprios personagens e as situações que vão acontecendo são inspiradas nas campanhas dele. O que achei um processo criativo muito legal, né? De você ter de você ter essas experiências dele e ele transformar isso numa história que, enfim, virou essa HQ. Mas, enfim, esse artefato ele carrega uma magia poderosa, uma magia tão poderosa que corrompe, ou talvez, quem sabe, mostra a verdadeira natureza daquele que o possui. E esse artefato foi gerando discórdia, foi gerando caos, destruição, violência. É um quadrinho bem violento esse daqui, tá? Ao longo de várias gerações. Até que chega às mãos dos nossos protagonistas, que são o Wind, que é o mago, né? Meio que o principal da história, talvez. O quadrinho, ele equilibra bem a protagonista entre esses três caras, né? Mas tem também o Barry, que é o arqueiro, e tem o Amorphis, que eu já mostrei, que é esse monstrão aqui. E são personagens bem diferentes, tá? Personagens bem ricos, que a dinâmica entre eles é muito legal, tá? Tem uns diálogos que são bem engraçados e são bem interessantes de você ver. E a história já começa com uma porradaria para eles conseguirem esse artefato. A gente ainda não sabe por que eles querem isso, por que esse mago quer esse artefato. Mas algo que até chamou a minha atenção é de que não parece... Melhor, esse aqui não é uma história de origem, deles se encontrando pela primeira vez, nada disso. Você meio que já pega o embalo de como se já estivesse no meio de uma história, tá? Que achei isso muito legal porque dá um dinamismo para a história. A história se torna bem rápida, tá bem ligeira. Eu li isso aqui de uma vez só e eu gostei, tá? Eu gostei dessa decisão. Como vocês podem ver, a arte é uma arte que
Ok, tem a parte digital, mas o Rick, ele até conta naquela entrevista que, e na verdade ele conta também nos extras dessa edição, que ele desenha a lápis e aí depois colore digitalmente, tá? Eu inclusive pensei que tinha sido o contrário, tá? Mas, enfim, a colorização é uma colorização muito boa mesmo, que, bem, imita a aquarela, tem essa dinâmica de quadros bem criativa, tá? Não é algo blocado, algo certinho. Quando tem que ter splash pages, ele faz muito bem também. Olha só, umas artes, uns designs de personagem que não é aquele over design, aquela coisa exagerada. Não, é algo muito limpo, muito bonito. E assim, é bem bonito esse quadrinho, tá, minha gente? Bem bonito mesmo. Eu acho que, assim, ele poderia melhorar em alguns momentos nos rostos dos personagens humanos, porque em alguns momentos eu senti uma oscilação de qualidade, tá? Eu não tô falando isso, claro, para criticar sendo chato nem nada, simplesmente uma crítica construtiva como sempre, até porque eu acho que esse quadrinho tem mais pontos positivos que negativos. Um ponto positivo, inclusive, são essas partes do quadrinho que ele usa de um estilo de arte um pouco diferente, de colorização diferente, para contar um flashback, um background dos personagens, o que deixa eles ainda mais profundos e mais ricos, tá? E é como eu falei, a história se desenvolve assim, no estilo meio que campanha de RPG, em que eles têm um objetivo maior, que inclusive eles nem falam direito aqui, porque tem várias side quests que eles têm que resolver. O que, na verdade, é até uma ponta solta, inclusive, porque essas side quests são basicamente vilas que são atacadas por necromantes. Enquanto que o Wind, ele estuda o amuleto, estuda o que é que ele vai fazer com isso. Só que essas vilas, eles vão lá ajudar, mas você não sabe muito bem por que é que eles vão fazer isso, né? Eles têm uma espécie de ética, uma espécie de moral, eles são heróis mesmo? Ou será que eles estão fazendo isso por interesse? Será que, enfim, algo que fica meio dúbio assim, mas algo que eu até já comentei, né, que parece que é uma história que você já pega esse balaio, esse embalo, melhor dizendo, é porque você tem até no próprio personagem do Beren, ele tem esse background dele com uma raça que é a raça de Homens-Árvore, que é bem interessante nessa parte do quadrinho também. E aí você tem um clímax com uma batalha final que é bem tensa e um final que dá um cliffhanger para uma continuação. E é um quadrinho que ele tem mesmo essa cara de início de uma série. Merece sim uma continuação essa HQ, tá? Esperamos aí o Rick produzir a continuação deste Dead Displaced. Mais uma crítica final, um pouquinho de erro de gramática, tá? Que eu percebi faltando algumas vírgulas, faltando alguns acentos, mas meio que se limita aí. Seria interessante nas próximas ele, tal, quem sabe, né, contratar um revisor de texto para evitar isso daí. Nada, claro, que afete essa história. Uma história que fala muito sobre sistemas de obsessão, mas que é principalmente uma história muito divertida, tá? Muito divertida mesmo. Gostei bastante de Dead Space. Como é que você consegue? Ou em convenções aí de quadrinhos, CCXP, Imagineland, quem sabe ele tá na próxima, ou no próprio Instagram do Rick, tá? Você pesquisa lá e adquire seu Dead Space. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau.